Bom, gente, bem-vindos agora à parte 2 e desfecho da história da Juliette buscando respostas. Mas então, eu conto ou você conta? Então, um resumo bem resumido, se você caiu aqui de paraquedas, volta aí um episódio para você entender. Mas eu vou dar aqui um breve resumo. A história da Juliette, que namorava o Felipe, mas aí ele estava com uma libido baixa, ela começou a ficar insegura, desconfiada, foi buscar algumas respostas no mundo espiritual, e aí ela foi em alguns terreiros, alguns lugares que falaram para ela que o namorado dela estava traindo ou tinha a intenção de traí-la, para ela ficar de olho. E aí, depois, enfim, de uma saga de ir atrás de outra pessoa para ajudar ela, depois terminou com o querido, depois voltou com o querido, depois procurou uma outra pessoa, onde ela conseguiu identificar que o que o pai de santo tinha falado para ela, na verdade, era uma resposta meio misturada a sentimentos dele, enfim, coisas que não eram só dela. Isso acabou um pouco ali com o respeito e a confiança que ela tinha pelo namorado. E aí ela entendeu tudo o que aconteceu, gostando muito do Felipe, e os dois voltaram. Então foi assim que eu terminei a parte 1, né? Depois de muitas idas e vindas e muitas respostas, muitas buscas de respostas, ela conseguiu ali o que ela queria, a resposta que ela estava procurando, e ela seguiu namorando com o Felipe. Bom, isso tudo foi mais ou menos no começo do ano passado. E a partir dali, por mais que o namoro tava andando, tava caminhando melhor, a Juliette estava muito abalada ainda. Aquelas coisas ainda passavam pela cabeça dela, sabe? Aquela desconfiança, insegurança. Por mais que ela já tivesse tirado a prova, o que ela precisava, ela não se sentia 100%. E ela resolveu seguir na terapia, gente. Ela nunca deixou ali de estar em contato com a terapia para entender melhor o que é dela, o que é do outro, o que se passa na cabeça dela, como que isso tá impactando na vida, no relacionamento. E ela foi seguindo a terapia, em paralelo, namorando com o Felipe, tentando levar ali as coisas numa boa. Até que junho, o mês de junho chegou. E junho era o aniversário de namoro dos dois. Uma data muito especial para Juliette também. Nessa altura da história, o Felipe, falei para vocês, né? Ele morava com as tias e trabalhava de casa. Então, Felipe com trabalho de casa e à noite Felipe ia para a faculdade. Juliette trabalhando ali de segunda a sexta e aos sábados eles se viam. Felipe ia para casa da Ju, dormia lá, passava o domingo junto. E depois, ó, casa, que segunda é dia de trabalhar de novo. Ok, aniversário de namoro chegando, os dois bem, nada assim fora do normal, fora do comum que estava acontecendo. E a Juliette resolveu abordar o Felipe para saber o que eles iam fazer, porque eles tinham o costume de fazer coisas assim legais, em datas comemorativas. É uma coisa que o casal gostava de fazer. Naquele ano, no ano passado, o dia do aniversário deles caiu na semana. E na semana vocês já sabem, né? Os dois trabalhando muito. O que a Ju sugeriu? Ela falou: amor, vamos se ver pelo menos, né? Dar um beijo, dar um abraço, quero te ver. A gente nunca se vê na semana. Deixa disso, vamos tentar se ver algum dia. E quando for sábado, a gente faz alguma coisa assim, vai no cinema, sai pra jantar. Mas eu gostaria muito de poder ver você. E aí, essa data, esse aniversário ia cair, sei lá, numa quarta-feira. Vamos falar aqui que é numa quarta-feira, bem no meio da semana. O Felipe falou para a Juliette que ele não poderia encontrá-la nessa quarta-feira. Por quê? Felipe estava numa semana que antecedia provas da faculdade. E se ele faltasse nessa aula de quarta-feira, ele ia perder o conteúdo da prova. E não tinha como, gente. Quem aí estuda sabe. Tem que ir na aula, ainda mais se é uma aula que vai rever o que vai cair na prova. E era super importante. E ele falou, ó, não vai dar pra gente se ver, porque eu não posso faltar na aula dessa quarta, mas o que você acha da gente ir almoçar? Em vez da gente, sei lá, só se ver final de semana, ou só dar um abraço à noite, por que a gente não vai almoçar ao invés de jantar na própria quarta-feira? E a Ju falou, tranquilo, ótimo.
numa boa, né? Nem questionou, foi lá, fez a reserva, tal, sei lá, meio-dia, quarta-feira, dia, sei lá, 17. Marcou para eles irem. Bom, os dois iam sair para almoçar no dia 17. E naquela semana do dia 17, era uma semana que era a semana toda, o Felipe falou que não poderia faltar. Não era só na quarta-feira, era a semana inteira de revisão que ele não poderia faltar. Então, quando foi no dia 16, reparem, um dia antes do aniversário de namoro deles. A Juliette, que não fazia faculdade à noite, tinha uma rotina que era o quê? Ela trabalhava, ia para casa ou ia para academia e depois ia para casa. Ela gosta de treinar, faz os treininhos dela. E tanto a Juliette quanto o Felipe, os dois fazem academia. Sabe essas academias que tem várias franquias, que tem o mesmo nome? No Brasil, vou fazer merchan aqui, é Smart Fit, né? Acho que é Smart Fit, eu não sei se ainda tem. Mas tinha uma em cada bairro, uma em cada esquina. E ela faz academia na mesma academia que o Felipe, mas numa unidade diferente. Ela disse que ela e o Felipe moram perto. É assim, uns 10 minutos de carro da casa de um pro outro. Então, mesmo assim, tinha uma no bairro dela e a 10 minutos já tinha uma outra unidade lá no bairro dele também. A Ju me explicou que ela tem um plano que possibilita ela treinar na academia, né, na mesma academia, em outra franquia. E aqui, gente, a gente vai começar uma parte da história que alguns de vocês aí podem julgar a Juliette. Ela sabe também aí que ela deu uma causada. Então é importante que vocês entendam o que estava passando na cabeça dela nesse momento. E o que estava acontecendo que até agora eu não tinha falado para vocês. A Juliette tinha desenvolvido uma mania muito feia. O que era essa mania? Era uma mania que ela tinha de passar na frente da casa do Felipe sempre que ela tinha oportunidade. Só para garantir se ele estava em casa mesmo. Para de ser doida! Porque na casa dele tinha um quintal, o portão era aberto e ela conseguia ver se o carro estava ou não na garagem. E ela fazia isso com constância, tá, gente? Constância. Ela sempre passava na frente da casa dele para garantir se ele estava lá ou não. Inclusive, o único dia que ele não estava lá, ele falou que estava na casa de um amigo, ela foi até a casa desse amigo e passou lá de carro para ver se o Felipe estava lá, gente. Isso aqui para mim não dá, tá? Isso aqui eu não concordo, não é legal. Aqui você acaba trazendo mais nóia ainda para aqueles sentimentos que você já tá ali nutrindo. Então, assim, ela realmente não ligava muito para esse negócio de passar na frente da casa dele. Ela sabia que era um péssimo hábito que ela adquiriu, mas ela estava meio que já refém, ela acabava fazendo isso. Se ele falava que estava numa casa de um amigo, ela passava lá para ver se o carro estava lá. Não, nada legal, né, gente? Nada legal isso aqui. E aí acabou criando um outro hábito péssimo dentro do relacionamento dela. E nesse dia, um dia antes do aniversário de namoro deles, ela fez isso. Ela passou com o carro na frente da casa do Felipe. E como era um dia de semana, o carro não estava lá. Ela sabia que era um dia também que ele tinha uma grade de uma aula que ele fazia na faculdade e era normal também o carro dele não estar lá naquela hora. Já fazia um tempo que o Felipe não respondia as mensagens da Juliette, o que para ela pareceu dentro do normal. Ele estava na aula, não podia responder, sei lá, podia estar fazendo uma prova. Mesmo eles tendo o costume assim, de falar sempre por mensagem, responder meio que rápido um outro, ela falou: ele tá na aula, tá tudo certo. Juliette relevou, mandou mais uma mensagem para ele e continuou o caminho dela. Quando o semáforo estava fechado, ela aproveitou para mandar uma mensagem para um amigo dela, que aqui a gente vai chamar de João. O João, ele é aqueles amigos, sabe aquele amigo que sempre tem um anjinho e o diabinho no ombro falando: Faz isso, faz isso. Outro: não faz, Juliette, não faz. O João é o diabinho no ombro da Juliette. E aí, quando ela mandou mensagem falando: ai, amigo, acabei de passar aqui na frente do boy, acho que ele tá na faculdade, mas faz um tempo que ele não me responde. Você sabe como eu,
tô meio insegura e tal, o que você acha? Enfim, mandou ali, né? Um desabafo pro amigo, gente, nada demais. Só que, como eu falei, João Diabinho respondeu como? João falou: Amiga, por que você não fica aí esperando o Felipe chegar? Ele não deve demorar, né? Porque esse horário já tá quase acabando a aula dele. E conhecendo você, Juliette, como eu conheço, se você for para casa, você vai ficar com essa desconfiança na cabeça. Então, por que você não estaciona um pouco longe do portão do Felipe e fica aí esperando? Juliette ficou pensando. E aí, gente, palavra dela aqui, tá? Com o resto de consciência que eu ainda tinha, eu ainda perguntei pro João: ô amigo, você não acha que isso é coisa de louco, não? E o querido João, gente, sem pestanejar, disse: Sim, eu acho, mas eu mantenho a minha sugestão. Eu acho que você deveria esperar mesmo assim. Então foi isso que a Juliette fez. Ela resolveu escutar ali o diabinho no ombro dela. Ela deu meia volta, porque nisso ela tava no carro indo pra casa, né? Ela deu meia volta. Foi pra casa do Felipe. Estacionou mais ou menos assim uma quadra de distância para não ficar na cara do gol. E ela ficou numa rua que tinha um pouco menos de movimento e também não tinha muita iluminação. Então não seria tão fácil notar que ela estava ali. Beleza, ajeitou o carrinho, né? Colocou ali, começou a ficar de tocaia. E nisso ela aproveitou para comentar em tom de piada com outro amigo dela que tava... Assim, gente, ela tem um grupo de amigos homens, ok? O João, o Pedrinho, enfim. Ela tem aí alguns amigos e ela tem um grupo com eles no WhatsApp. Então foi ali, né, que o João Diabinho falou: amiga, por que você não fica lá? E ela comentou em tom de piada que ela tava fazendo essa tocaia, né? Tava de tocaia na casa aí do Felipe. E aí o outro amigo dela falou: Ai, sério? eu não aguento, gente. Porque virou um evento. Primeiro, esse cara foi nesse amigo que ela comentou que tava lá de tocaia, falou: ai, amiga, Eu tô voltando pra casa, eu vou aí te fazer companhia, tá? foi lá encontrar a Juliette, entrou dentro do carro, sabe? Parece aquelas séries policiais. E falou: Ai, amiga, eu vou ficar aqui com você então, pra, né, fazer companhia, não deixar você sozinha, a gente dá uma fofocada aqui, daqui a pouco o Felipe chegar aí, tudo certo. e nisso, mais ou menos umas 9 horas da noite ali, né? A Juliette sabia que Felipe chegava ali pelas 11 horas da faculdade, sempre. Era uma coisa sempre assim, corriqueira. Ele chegava, mandava mensagem e era sempre perto das 11 horas. Ok, então foi ali, né? 9, 10, 11, 11h30, meia-noite e nada do Felipe voltar para casa. O bonito não respondia no WhatsApp também. Mensagem, nada, ligação, nada, gente. Sumiu. Aí ela já tava na frente da casa dele, gente, já tinha quase 2 horas. E aí que eu falei pra vocês, né? Virou um evento. Por quê? Porque um outro amigo que também era do grupo de amiguinhos ali dela chegou pra fazer tocaia com eles e ele chegou de mão cheia, tá? Não chegou de mão vazia, não. Esse amigo trazia ali um packzinho de cerveja, gente. Por isso que eu falei que virou um evento. Agora temos Juliette e 2 amigos fazendo tocaia na casa de Felipe, tomando cerveja. Eles estacionaram o carro um pouco mais longe e o tempo foi passando. Passaram-se horas e nada de Felipe. Conforme a Juliette foi bebendo, a raiva dela começou a aumentar. Ela mandava mensagem, ela ligava. E onde estava esse menino, gente? Para onde ele tinha ido? Já era de madrugada. Um dos meninos que estava lá de tocaia tinha que trabalhar no dia seguinte e acabou indo embora. E agora tava só um amigo dela que não estava trabalhando na época, né? E a Juliette. Ficaram os dois só lá no carro. Os dois tinham horário flexível, não precisava se preocupar tanto com o dia seguinte, enfim, naquela época. E as horas foram passando, ela continuou tentando ligar, continuou e nada. Eles
em algum momento falaram, vamos descansar, vamos pra casa, vamos, sei lá, deixa isso aí, vamos... Enfim, tiveram alguma outra ideia? Não. O que eles resolveram fazer? Na verdade, eles resolveram comprar mais cerveja, porque a cerveja já tinha até acabado de tanto tempo que eles estavam esperando já esse menino. Quando deu 4 horas da manhã, Juliette, podre de bêbada, Felipe já não tava nem recebendo mais mensagem, sabe, gente? Que aquela setinha fica só uma no WhatsApp, quando a pessoa não leu ou não recebeu, às vezes o celular tá desligado. E agora, nessa altura, a setinha do WhatsApp, ó, só dava um tique. Queria dizer que ou ele tava com o celular desligado, ou ele tava com a internet desligada. A Juliette, gente, vocês não estão entendendo. Ai, Juliette, você me mata, sério. Ela tava ali, madrugada, quase 4h30 da manhã, desesperada, triste, enfurecida demais. Começou a bolar um planinho na sua cabeça. Ela sabia que o portão da casa do Felipe não trancava, eles normalmente não tinham costume de trancar, era um portão que ficava só encostadinho. E o cachorro, porque ele tinha um cachorro, que mesmo sendo um cachorro desses cachorros, não é essa raça, tá? Vamos dizer que é um pitbull, né? Um cachorro grande, um cachorro que não é um cachorrinho de colo, que poderia talvez assustar um estranho. Esse cachorro, esse pitbull, ele gostava da Juliette. Então ela falou, bom... Portão fica encostado, cachorrinho gosta de mim. Então, acho que dá pra entrar nessa casa. Como que era a configuração dessa casa? Era assim, gente, na casa do Felipe tinha um terreno e dentro desse terreno tinham 3 casas separadas. Cada tia morava numa casinha. E o Felipe, que morava lá também, ele tinha um quarto que ele era independente de todas as casas. Ele até tinha um acesso direto, assim, por uma outra porta que não precisava passar pela porta principal. Era como se fosse uma varanda que quando ele entrava, ele não precisava passar na frente da casa das tias e usar o portão principal. E pensando em tudo isso, nessa logística aí, a Juliette achou que era uma boa ideia. Por quê? Cachorrinho me conhece, o quarto dele fica separado do quarto das tias ali da casa, ninguém vai me ver. Por que não? Ela virou pro amigo dela, que tava no carro, e falou assim: Amigo, vamos combinar uma coisa aqui. Eu vou tentar entrar lá na casa do Felipe pra ver se ele tá dormindo ou não. E mesmo se ele não estiver dormindo lá, eu vou dormir na cama dele. Esse era o plano dela. Só que tinha um problema só. O Felipe deixava a porta do quarto dele trancada. Então, o portão principal, mesmo que tava, às vezes, sempre, né, encostado, a porta do quarto não. Aí ela falou, Eu vou entrar. Se tiver trancado, provavelmente vai estar. Eu volto aqui e a gente continua aqui de tocaia. Se não, eu te mando uma mensagem e você vai embora. Ela foi, saiu do carro. E quando ela tentou entrar no quarto do Felipe, a porta estava aberta. Ele não estava lá dentro, mas estava aberta. Pimba! Ela avisou o amigo e ele foi embora. Agora, então, ela não estava mais de tocaia. Agora ela já estava um step, né? Um passo bem na frente. O quarto do Felipe estava um caos. Ela disse que não tinha o costume de frequentar tanto a casa dele, era mais ao contrário. E aí, nossa, uma zona, gente. Roupa para todo lugar, tinha umas tranqueiras jogadas no chão. E ela, né, bebaça, palavras dela, tava decidida que ia dormir ali. Não interessava a bagunça que tava, não. Quando a Juliette fez esse planinho aí dela, ela só esqueceu de uma coisa. Muito importante, né, Juliette? A questão era que o quarto do Felipe, por ser um quarto independente da casa, não tinha banheiro. Banheiro mesmo só nas casas das tias. E óbvio, né? Não tinha como ela entrar na casa de nenhuma das tias. Agora, o que ela ia fazer, gente? A bexiga tava cheia. Ela tava no evento de tocaia. Lembra? Tomando cerveja com os amigos enquanto esperava ele. Virou lá um evento, enfim. E aí, agora ela tava se mijando. E todo mundo sabe que mijo, xixi de bebida é uma coisa assim que não dá pra segurar.
Não dá, porque vem de uma maneira ou você faz na calça ou você arruma um banheiro. Juliette pensou, Bom, tem um cachorro aqui. Ele faz xixi aonde? Quando ele tá apertado. no quintal. E foi o que ela fez, gente. Ela saiu na ponta do pé pra procurar algum cantinho no quintal e ela fez xixi ali mesmo. Fez xixi no quintal, voltou pro quarto, deitou na cama do Felipe e dormiu. Ela dormiu e aí o dia começou a amanhecer. As pessoas da casa foram acordando, né, gente? Era um dia da semana, normal, movimentado. O pessoal já tava a milhão fazendo café. Ela escutou as vozes das tias, do Felipe, por ali. E ela já acordou de novo com aquela vontade insana de fazer xixi. Já segurando, assim, pela vida dela, porque deu uma mijadeira pesada. Mas agora, como que ela ia lá no quintal? Não tinha como. Se ela fosse, iam ver ela fazer xixi lá no quintal. E ela ficou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não dava pra segurar, não dava. E o que ela fez, gente? Juliette, eu não aguento você não, mulher. Gente, a Juliette foi lá e catou uma camiseta do Felipe, que tava ali já jogada no chão, fez um xixizão em cima da camiseta e jogou no lixo. E assim, ela já tinha feito tanto xixi naquela madrugada que esse xixi aí não tinha nem água, nem cor, nada, sabe? Era só um álcool desesperado tentando sair do corpo dela. E falhando miseravelmente, porque ela só foi ficar sóbria, era umas 10 da manhã daquele dia. Ela disse assim, ó, Olha, Mari, falar a verdade, eu tranquilamente batizei o quarto dele e nisso eu não me arrependo. ela tava ali no quarto, tinha feito xixi já. Agora ela tava preocupada, né, de sair, talvez, e aí agora ela queria ver, Cadê o Felipe? que já era de manhã, gente, e ele não tinha aparecido, não tinha mandado mensagem, nada. Ela não recebeu nada no celular dela. E de repente, ela tava lá no quarto dele, do nada, uma das tias abre a porta. Oi, bom dia, Felipe. Opa, não é o Felipe aqui, né? E a tia viu que não era Felipe que estava ali naquele quarto. Era Juliette. Juliette já, né, ficou um pouco envergonhada, Pô, que situação, eu aqui também devo estar cheirando a bebida. Tô invadindo aqui. que é o pior, né, gente? Ela invadiu lá, porque o menino não tava lá, só tava ela lá. A tia também ficou. Oi, desculpa, Juliette, não sabia que você tava aí. Desculpa, não sabia, tal. Mas não falou nada, sabe? Não falou. Mas o que você tá fazendo aqui? O Felipe não tá aí, o que você tá fazendo aqui? A Ju disse que as tias de Felipe são muito gente boa, que ela adora elas. E esse dia foi engraçado, porque ela nem questionou o que a Juliette estava fazendo lá e o Felipe não estava lá, enfim. Nem precisou também, né? Porque Juliette já aproveitou e começou a contar tudo que estava acontecendo ali pra tia. Tava precisando, né? De dar uma desabafada já. A tia falou: Minha filha, vamos ali tomar um café então. E quem sabe daqui a pouco ele aparece aí, besteira. Vamos ali sentar na sala, na cozinha, tomar um cafezinho, eu faço um negocinho aqui pra gente. E a gente espera ele juntas, tá bom? Gente, quem não está ainda no nosso grupo do Telegram, sabe que algumas histórias a gente vai colocar foto depois, quando vocês mandam. A Ju mandou algumas fotos, então depois que eu terminar aqui a parte 2, vocês vão poder conferir lá tanto a foto dela de dentro do carro de tocaia, quanto ela tomando um cafezinho da manhã com as tias, tá? Nisso que ela tava tomando um cafezinho, come um pãozinho, chegou uma tia, aí essa tia conta a fofoca pra outra tia, e depois apareceu a terceira tia. Quando foi ver, já tava assim, todo mundo tomando café com ela e falando mal do Felipe. Junto com ela, né? Porque ela tava explicando tudo que tava acontecendo e o menino não tinha aparecido ainda. E ela jura que uma coisa que ela não consegue entender foi que ninguém ousou perguntar como, quando e por que ela foi parar dentro do quarto do Felipe. Que era uma pergunta muito válida, né, gente? Vamos combinar. Mas tava todo mundo ali já de complô contra Felipe
Time Juliette, não quero nem saber como você veio parar aqui dentro da casa, se invadiu, se pulou o muro. O importante é a gente descobrir onde tá esse safado. Era esse o espírito. Esse café acabou, não tinha mais o que falar mal do Felipe e ele não aparecia. O celular continuou desligado e aos poucos a Juliette começava a tomar consciência de toda a situação de novo. Só que agora ela pensava, agora que ela estava ficando mais sóbria. Caraca, eu invadi a casa dele, sabe? Não foi legal também o que eu fiz. Independente do que ele fez ou tenha feito. E ela não queria envolver ninguém também mais nessa história, ou falar, né, que foram os amigos, enfim, que deram a ideia. Ela também não queria mais ficar perguntando coisas para os amigos, porque assim, tudo que acontecia, ela ia lá pedir os conselhos, aí às vezes vinha um diabinho, às vezes vinha um anjinho. Ela não queria, naquele ponto que estava agora a situação, envolver mais ninguém, porque ela não sabia para onde que ia caminhar essa história agora, o que estava acontecendo. O Felipe tem uma relação familiar complicada. A mãe dele é falecida e ele não tem um relacionamento muito bom também com o pai. A Juliette diz que mesmo morando com as tias, ele também não é tão próximo assim delas. Ele tem amigos, mas nem desses amigos ele era próximo, sabe? Então, realmente, ela não queria piorar a situação. Só que agora, né, já estava feito, gente. Ela invadiu a casa do cara, ela estava tomando café da manhã com as tias dele. Naturalmente, todo mundo começou a ficar preocupado. Ele não atendia telefone, as mensagens não chegavam. E ele nunca tinha feito isso. Não era do feitio de Felipe fazer esse tipo de coisa. Durante toda aquela conversa com as tias, a Ju conseguiu reunir algumas informações. E ela descobriu, pela boca das próprias tias, que o Felipe estava dormindo fora de casa já tinha alguns dias. Não era só aquele dia ali que ela tinha invadido. E tem mais. As tias falaram para Juliette que o Felipe estava indo em casa, às vezes pegava uma muda de roupa, fazia alguma coisa, pegava alguma coisa, enfim, elas não sabem direito, né? Mas ele ia lá, fazia alguma coisa, ficava um pouquinho, dormia fora de casa, alguns dias voltava, alguns dias não, e que já fazia mais ou menos aí uma semana por aí que ele estava nessa rotina. Ou seja, será que a Juliette então também não estava tão doida assim, né? Alguma coisa estava rolando, porque onde ele estava dormindo nesses outros dias? Ele falava para ela que estava dormindo em casa. Então, cadê Felipe? Por onde andava? E vamos lembrar aqui, né? Ele não podia jantar com ela no dia do aniversário deles de namoro, porque tinha faculdade, não podia faltar, tinha que estudar. Só que tava saindo à noite, tava indo pro rolê, pra balada, sei lá. Pra algum lugar ele tava indo. A Juliette lembrou que naquele final de semana passado, dessa história, que foi na quarta pra quinta, enfim, terça pra quarta, no final de semana, ela chamou ele pra ir num churrasquinho, que ia ser ali com a galera do trabalho dela. Aí Felipe falou, Ai, amor, não vou poder ir, você sabe, essa semana é a semana que eu preciso estudar, das provas. Só que, gente, ele já estava passando as noites fora, já nesse final de semana, porque as tias deram ali o beabá, a fofoca toda pra Juliette. E agora que esse menino não aparecia, aí então elas tomaram uma decisão com as tias ali, Juliette, de perguntar para os amigos, tentar descobrir alguma coisa, se alguém sabia do Felipe. E nessa altura aí, Juliette já tava assim, Ah, foda-se. Sei que esse namoro aí já foi pra casa do C. que ela ia terminar, ela tava mandando mensagem para alguns amigos, falando assim, ó, É o seguinte, o namoro acabou. Seja lá o que Felipe está fazendo, não esconda nada de mim. Então, tá todo mundo preocupado, sabe? Não é mais sobre mim, sobre Felipe. É sobre todo mundo tá preocupado com o cara. Então, por favor, não mintam pra mim. Pode falar a verdade, eu vou aguentar. Cadê o Felipe? os amigos falaram Não, como assim? Felipe tá sumido. e começaram a ficar preocupados também. Todos afirmaram que não sabiam do paradeiro de Felipe. Foi aí que, né, as tias também resolveram perguntar, falar com o pai do Felipe, porque ninguém tinha acionado ainda o pai. O pai do Felipe, gente, aqui eu não falei pra vocês, mas o pai do Felipe é policial. E ele já não tem um relacionamento muito legal com o pai. Chamar o pai dele para interferir em qualquer situação seria realmente só no momento assim de não ter o que fazer.
E eles estavam mega preocupados, porque nem os amigos sabiam onde ele estava. Então, a Juliette ligou pro pai do Felipe, explicou a situação, falou, olha... Eu já chequei também na faculdade, tô esperando eles me responderem, quero saber se o Felipe chegou aí na faculdade. Gente, nessa hora, você já começa a pensar o pior até. Já começa a pensar o pior, porque o cara não aparece pra ninguém. Então, o pai do Felipe foi lá, saiu do trabalho, foi lá na casa das tias. Antes disso, ele deu uma olhada no sistema, falou, ó... Ocorrências de trânsito, essas ocorrências assim que aconteceu à noite, de algum acidente, não achei nada. Então a gente vai ter que dar uma pesquisada aqui nesse quarto dele, vamos atrás de alguma pista, vamos entrar ali, dar uma fuçadinha o que tem no quarto dele e ver se a gente acha alguma pista, saber onde esse menino tá. Nisso, gente, cada um tava fazendo uma coisa, entendeu? Então, um tava ali no quarto procurando alguma pista, olhando fatura de cartão de crédito, sabe? Pra ver, sei lá, tinha coisa de motel. As tias, nesse momento, já estavam dando a Juliette como corna. Então, elas estavam procurando coisas que implicassem que ele tinha uma fera ou que estivessem com alguma outra pessoa. E o pai ali, acionando os contatos, a polícia, fazendo o melhor que ele podia também. Eu até falei, Ju, e o cheiro de xixi que você mijou na camiseta do menino e jogou no lixo? Ela prometeu que não tinha cheiro nenhum, tá? Bêbada sim, porca jamais. Procuraram e nada acharam no quarto. Até no hospital foram atrás do Felipe e nada, nenhuma novidade. E aí, foi passando o tempo, tava todo mundo assim, gente, desesperado. Uma coisa que era uma desconfiança, de uma traição, passou por um medo de ter acontecido alguma coisa muito grave com o Felipe. E agora, toda a família envolvida. Passado mais um tempinho, a Juliette recebe uma mensagem no celular que dizia assim: Meu Deus, o que você fez? Era Felipe. E o que ele estava se referindo era que, obviamente, ele acordou e ligou o celular e tinha milhares de mensagens, ligações. Todos os amigos, pai, tia, geral, preocupado com ele. Basicamente, o Felipe disse que ele tinha saído com os caras depois da faculdade, bebeu, exagerou muito e acabou dormindo por lá. Mas o querido não contava com a astúcia de Juliette, que já sabia que ele não estava dormindo em casa há alguns dias. E ali, ela surtou. Ela estava sem dormir, se recuperando de uma bebedeira, desesperada de ansiedade. Então juntou tudo isso, sabe? Ela xingou muito ele, enfim. E ele batia muito numa tecla que falava que... Olha, eu realmente bebi, exagerei isso e aquilo, mas eu não estava te traindo. Isso é uma coisa que você pode ter certeza. Só que Juliette estava assim, não queria saber, gente. É inegociável o que você fez, não tem como, não tem. Tchau. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! A Juliette ligou pro pai dele e falou, ó... Esse vagabundo tava na balada, tava, sei lá, sem celular, tava sem bateria, mas ele tá bem. E é isso, desculpa atrapalhar vocês, desculpa gastar o tempo de vocês com isso. E chorando ali, a família ficou com aquele misto de indignação com o Felipe e um pouco também de pena dela. Todo mundo foi muito querido com ela. Ela catou ali as suas coisas, que não eram muitas, né? E foi embora destruída. Naquele dia, ela estava assim, incrédula que aquilo tinha acontecido, ficou mal. Teve até que pedir para a mãe dela ficar em casa com ela, porque ela, né, teve um ataque de ansiedade. Ela ficou muito mal mesmo, não conseguiu trabalhar, até teve que inventar uma desculpa lá pro chefe, porque infelizmente nesse dia ela ficou à base de remédio, gente. E foi assim por umas 2 semanas. Nessas 2 semanas, bem no começo que ela terminou com o Felipe, foram chegando algumas notícias, algumas coisas, né? Foram chegando ao conhecimento dela. E o primo do Felipe avisou ali a Juliette que Felipe, naquela semana específica que ele estava saindo, né, que ela descobriu, era uma semana que ele estava de férias do trabalho. Sim, ele tinha pedido férias. 5 dias, gente.
5 dias de férias daquela semana. E ele não estava nem indo trabalhar. Essas coisas só foram dando mais raiva e confusão também na cabeça dela. Ela ficou muito, muito, muito triste. Alguns dias depois de toda essa situação, a Juliette saiu para beber com os amigos e acabou encontrando o Felipe para poder conversar pessoalmente pela primeira vez, depois de tudo que tinha acontecido. Nessa conversa, o Felipe falou assim, olha... Realmente, eu não estava aguentando a situação. Eu achei que eu ia conseguir superar aquela história do começo lá. A gente tá falando aqui da parte 1, né? Quando ela fala para ele que o pai de santo tinha falado isso, isso e aquilo. Ele estava dizendo que aquele momento para ele foi algo que se quebrou e ele não conseguiu também lidar com aquela situação. Por mais que eles já tivessem se resolvido, ele sentia que tinha alguma coisa no ar ainda. E ele queria terminar com a Juliette, mas não sabia como. Ai, gente, por favor, né? Ai, Felipe, toma vergonha na sua cara, de verdade. Você acha que homem pensa... Gente, quer terminar e não sabe como? Senta e tem uma conversa madura com a pessoa. Não suma ou sei lá o que é que você foi fazer. Tipo, isso não é maduro, isso é coisa de criança. Então, né? Homens, não façam isso, tá? Não façam isso, por favor. Ele meio que confessou que era um jeito, né, alguma maneira que ele estava fazendo para no fim ela terminar com ele e ele não ter que ser a pessoa que encerrasse as coisas. E isso aqui para mim ai gente, sério, é muito infantil. O Felipe continuava jurando de pé junto que ele não tinha traído ela. Ele sabe que ia ser difícil ela acreditar, mas ele sempre foi muito firme nisso. Essa conversa não foi uma volta, os dois não voltaram, não ficaram juntos. O tempo foi passando e eles continuaram ali a se ver e tal, mas poeira baixando, enfim, conseguindo conversar melhor, mais, né, amigavelmente a respeito do que tinha acontecido. E aí, o Felipe resolveu contar a verdade. Não a verdade de, eu estava te traindo, mas exatamente aonde ele estava aquela semana. Por que não ficou um pouco nebuloso? Sim, gente, eu achei que ficou. Então agora vocês vão entender onde estava o querido durante aquela semana que ele não estava dormindo em casa. O Felipe disse que naquela semana, que era o aniversário de namoro deles, ele realmente não foi nenhum dia para a faculdade. Mas ele tinha feito amizade, e aqui ela escreveu amizade entre aspas, porque não eram amigos dele, né? Tanto é que ninguém sabia onde ele estava. Ele tinha feito essa amizade aí com os caras da faculdade mesmo, que ele tinha conhecido. E esses caras, baladeiros, enfim, queriam fazer alguns rolês, pegaram uma casa, não sei se perto da faculdade ou se perto das baladas, e o intuito era assim, gente, eles pegaram uma casa para os meninos ficarem uma semana e a galera ia dar rolê. Então, podia dar rolê, aí provavelmente uns caras deviam trazer mina das baladas. Aqui eu não tô falando que Felipe fez isso, mas esse era o intuito, né, de alguns. Porque para que você iria alugar uma casa com seus amigos para dar rolê, se você simplesmente pode ir dar o rolê e voltar para sua própria casa? Mas eu moro com a minha mãe, mas eu, sei lá, não posso sair na semana, então tem que inventar alguma coisa. Ok, mas todo mundo aqui homem maior de idade? Eu não sei não, viu? Eu acho esquisita essa história, mas ele disse que os meninos alugaram uma casa, que ficaram lá uma semana, e ficaram dando rolê, e ficaram ali, né, curtindo essa casa. Felipe mostrou o vídeo da casa para Juliette, mostrou ali umas fotos também. Ela acabou descobrindo por terceiros que realmente era verdade essa história da casa. Obviamente ela tinha dúvidas, mas foi confirmado por outras pessoas também. E aí ela ficou, ok, mas também não abalou tanto ela assim, porque a confiança estava quebrada, né, gente? Querendo ou não, ele mentiu. Essa é real, gente, ele mentiu. Não interessa se ele traiu, não traiu. Algumas pessoas poderiam até considerar algum tipo de traição, mas ele mentiu pra ela. Talvez, por o relacionamento ter essas questões de confiança, insegurança, ele não sentiu a vontade de falar, eu vou sair com os amigos ou pra balada. Sei que tem muitas pessoas assim, que tem medo da reação do parceiro. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade pra sair com nossos amigos também. Então já tá errado daí, né? Da base que não venha confiança, segurança, ou você ter medo de falar alguma coisa pro seu parceiro. Então, aqui eu entendo o que ele pensou. Mas se a gente tá num relacionamento assim, vale a pena? Meses passando, eles ali ficavam às vezes,
às vezes não, ela vivendo a vida dela, saindo, bebendo horrores, ficando com um cara ali, outro aqui, mas sem se apaixonar, sabe? Ela não sabia direito, mas como eles moravam perto, tinham amigos em comum, ela percebeu que ele não saía muito, que ele estava mais recluso. E aí mais um tempo foi passando, até 2 meses atrás. Essa história é bem recente. A Juliette mandou pra gente aí faz, sei lá, nem um mês. Então, sei lá, vamos dizer 2, 3 meses atrás, esse ano agora. Os dois voltaram a conversar. E agora, eles estão mais próximos. Ela escreveu assim: Enquanto eu escrevo isso, o Felipe tá deitado aqui na minha cama, junto comigo e o meu doguinho que adotamos na minha casa há 2 semanas. Conversamos muito sobre tudo o que aconteceu, sobre os erros dos dois enquanto nós estávamos juntos. Ainda não voltamos oficialmente. Principalmente por ter um pouco de vergonha de falar pra todo mundo que a gente tá junto de novo depois de tudo que a gente envolveu a galera e tudo que aconteceu. Reparem, eles não estão namorando, mas já estão adotando um cachorro juntos. Olha a responsabilidade aí do cachorro, hein? Agora os dois estão numa fase de mostrar efetivamente mudanças um pro outro, para ver se realmente eles conseguem levar esse namoro para frente agora de uma maneira mais tranquila, na base da confiança, na base do respeito. Esse tempo que eles ficaram separados foi bom para que ela pudesse pensar com calma, né, sobre essas coisas que aconteceram, e não só sobre essa situação específica, mas o resto do relacionamento também. Uma das coisas que trouxe uma clareza boa para ela dessa situação é que agora, para voltar mesmo, né, engajar um namoro aí bem sério, os dois têm uma consciência maior do que cada um precisa fazer dentro do relacionamento para que isso flua. Gente, essa história é muito recente. Essa história da Juliette e do Felipe é uma história que tá em aberto, que tá acontecendo, é bem fresquinha mesmo. E aí, eu pergunto para vocês, qual a opinião de vocês em respeito a isso? Eu não sei se vocês já comentaram alguma coisa lá no Telegram ou não da parte 1, mas se não, já comenta tudo junto agora que vocês têm o desfecho. O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa história aí maluca de alugar casa com os amigos? Se ela devia ter perdoado, se ela tá muito maluca, se ela tá com a razão. Ela sabe que ela errou muito de fazer tocaia, de criar aqueles hábitos de saber onde o namorado tá, ficar procurando ele, indo atrás para ver se o carro tava na garagem, coisas que também aumentam a nossa ansiedade e aumentam aí as nossas neuras. E tudo isso levou para essa história aí da invasão da tocaia na casa, depois invasão na casa dele. Eu quero saber de vocês a opinião, porque a Juliette tá aí com essa história em aberto, os dois ainda não voltaram, estão pensando aí. Quem sabe vocês não mandam uns conselhos do que eles poderiam fazer para melhorar aí essa relação daqui para frente, se eles forem engatar alguma coisa. Ju, muito obrigada por ter compartilhado essa história gigante, absurda, cômica e maluca. Ela disse que adora escutar o nosso podcast e por conta disso agora ela tá criando coragem para finalmente fazer a primeira viagem pro exterior sozinha. A gente aqui apoia muito e se vier pra Austrália já sabe, né? Passa um rádio. Gente, é isso. Deixem o comentário de vocês lá no nosso Telegram. Juliette estará lá lendo o que vocês estão falando. Cuidado com o que vocês vão falar. Sejam bonzinhos, ok? E espero vocês na próxima história. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!